Olá, hoje mais um episódio na nossa rádio Brasil FM falando sobre cultura brasileira na época da Primeira República, que é um período caracterizado por intensas mudanças de ordem política, social, econômica e, obviamente, como é o caso da nossa análise cultural. O Brasil estava deixando aos poucos de ser um país fundamentalmente agrário, começava a conhecer um crescimento dos centros urbanos e, consequentemente, uma nova intelectualidade emergia nesse cenário. É claro que também devemos considerar o seguinte: foi um momento de grande tensão entre aqueles que propunham a adoção de padrões estéticos europeus, aqueles que defendiam a manutenção dos padrões estéticos considerados clássicos ou classicistas, acadêmicos, e aquela galera que queria romper com tudo isso e promover talvez uma verdadeira arte nacional, embora, curiosamente, todos eles ligados aos grupos dominantes da sociedade brasileira. Então vamos lá, vamos nessa viagem pela cultura brasileira na Primeira República. O Brasil, da virada do século XIX para o século XX, era um país caracterizado por intensas mudanças, principalmente em ordem econômica e social. No campo econômico, nós temos uma mudança mais ou menos em relação à economia majoritariamente rural. Ela permaneceria rural, pelo menos aí até a década de 50, mas já dando seus primeiros passos em direção a uma industrialização. Esse processo, obviamente, vai se refletir também na cultura, ou seja, a cultura brasileira ela vai traduzir essas mudanças, mas também, ao mesmo tempo, vai responder a algumas necessidades políticas do momento. Eu vou parafrasear o Giuseppe Mazzini, um dos líderes da unificação italiana, que disse o seguinte: fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos. Os brasileiros poderiam ter dito: proclamamos a República, agora devemos criar o Brasil. Então essa ideia em relação ao Brasil deveria passar, obviamente, pela criação dos heróis e dos mitos nacionais. A República precisava disso. Mas como fazê-lo? Se todas as referências históricas estavam ligadas, pelo menos até aquele momento, a Portugal. Ou aos portugueses. No caso aqui foi muito interessante pelo seguinte: pegaram a figura do Tiradentes, um dos participantes da Inconfidência Mineira, deram a ele uma roupagem de um mártir, então aproxima-se essa imagem com a imagem de Jesus Cristo, e aí temos a criação talvez do primeiro grande herói. É interessante observar que esse herói ele não é vinculado às classes populares. Tiradentes, como os outros participantes da Inconfidência Mineira, eram oriundos das elites da região das Minas Gerais. Então, outros personagens históricos que mais tarde viriam a ser resgatados, como, por exemplo, os integrantes da Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, ou mesmo da resistência escrava em Quilombo dos Palmares, não foram lembrados nesse momento. Mas o que é interessante nessa questão da cultura, além da perspectiva do resgate histórico, é tentar alcançar aquilo que eles chamavam de alma do brasileiro, ou seja, essa brasilidade que seria um traço característico da nossa sociedade. O interessante é que esse discurso ele se aproxima muito daquela proposta nacionalista europeia também do século XIX, que queria estabelecer um grau de diferenciação dos outros povos em relação àquele que formula o conceito. Então, as nacionalidades seriam agora exaltados. No caso brasileiro, essa nacionalidade ainda está muito centrada na figura do homem branco. O negro e o indígena só se tornariam personagens marcantes dentro dessa estrutura, dentro desse discurso nacionalista, a partir da década de 30. Então isso ganha fôlego durante o governo Vargas. Mas isso não quer dizer necessariamente que não tivéssemos movimentos artísticos que já prenunciavam essa inclusão do elemento negro e do indígena dentro da cultura. E aí há uma divisão bastante interessante entre os grupos pré-modernistas, que ainda estavam vinculados a um discurso nacionalista muito intenso, o desenvolvimento de uma arte de glorificação das coisas nacionais, e os modernistas, que refletiam exatamente essas mudanças e defendiam principalmente uma ruptura com toda essa tradição,
não apenas histórica, mas principalmente estética, e aí já começar a inclusão do elemento negro indígena em toda essa história. E aí a gente passa para o tópico, né, quando falaremos da Belle Époque tropical. O termo Belle Époque, ou Bela Época, numa tradução livre do francês, significa um período de pleno otimismo, né? Esse período ele vai, curiosamente, anteceder a Primeira Guerra Mundial, no caso da Europa, mas vai ter seus reflexos no Brasil. Ou seja, o que é isso? O que movimenta essa Belle Époque? Primeira coisa, né, como eu listei ali, nós temos um processo de urbanização que vai, talvez, incluir o Brasil nessa ideia de civilização, é um termo bastante interessante. O processo de industrialização, que aí traz não apenas o elemento operário, mas principalmente o elemento burguês, que aí é a questão da burguesia. Mas, apesar disso tudo, né, de todo esse movimento, nós teremos um problema bastante sério, que é a permanência do preconceito racial contra o elemento negro. E por que isso? Nós temos que lembrar que a abolição da escravidão se processara pouco tempo antes, né, dessa virada do século, aproximadamente, aí, para ser mais exato, 12 anos antes da virada do século. Mas acontece que a permanência desse preconceito racial foi uma marca característica, principalmente em vários escritos de diferentes intelectuais brasileiros, que, em busca dessa ideia de nação, colocaram que a presença do elemento negro na sociedade brasileira era um sinônimo de atraso. Aí nós temos, por exemplo, Oliveira Viana, que era um feroz crítico da miscigenação. Nós temos Nina Rodrigues, que também dizia que o problema do Brasil era a miscigenação racial, né? Miscigenação étnica. E outros intelectuais, inclusive um que vai se destacar bastante posteriormente, não nesse exato momento, mas que vai ter uma presença bastante marcante, vai ser o Monteiro Lobato. E nós sabemos que alguns, né, por exemplo, a série Sítio do Pica-Pau Amarelo tem muitos elementos racistas. Mas, de qualquer maneira, essa ideia dessa Belle Époque é exatamente a tradução de um otimismo que vem em decorrência dos avanços tecnológicos, técnicos, né, comunicações, a velocidade, a possibilidade de trocas culturais. Otimismo esse que só seria travado exatamente pelos horrores da Primeira Guerra Mundial, que é um assunto que nós discutiremos, né, pela nossa Rádio Brasil FM num futuro bem próximo. Mas, de qualquer maneira, o que vai acontecer no Brasil nesse período, né? Não é apenas a questão do otimismo, mas é uma crescente oposição entre o elemento rural e o elemento urbano. O elemento rural começa a ser visto como um sinônimo de atraso, e o elemento urbano, então, seria a noção do progresso. E aí, nesse caso, todas as cidades brasileiras, ou pelo menos as grandes cidades brasileiras, para que se tornassem referência, elas deveriam se europeizar. E é engraçado que é nesse contexto que o prefeito do Rio, Pereira Passos, durante o governo Rodrigues Alves, decide promover a reforma, né, ou a destruição dos cortiços na região central do Rio, numa perspectiva de copiar os boulevards parisienses. E aí essa é a ideia. Como é que a gente fecha? Exatamente a noção de ser civilizado é ser europeu. Então, continuaremos nessa viagem, né, onde nós faremos ou analisaremos melhor essa diferença entre a cidade e o sertão. Quando falamos nesse dualismo, né, cidade e o sertão entendido como o ambiente não urbano, tá, gente? Não é aquela coisa muitas vezes associada ao semiárido, ao árido nordestino. Não. Sertão é aquilo que não é litoral. Então, a ideia é exatamente identificar nesse tipo de sociedade, numa sociedade caracterizada por uma intensa ocupação das regiões litorâneas em detrimento das áreas rurais, ou desse sertão, né, nós vamos ver assim, algumas coisas bastante interessantes. Mas o curioso é que no próprio discurso nacionalista que vai marcar esse período, né, da constituição dessa cultura aí nos primeiros anos da República, ao mesmo tempo que nós temos a valorização do elemento urbano e a depreciação
né, do elemento sertanejo, né, desse elemento rural, nós temos também uma valorização desse elemento rural, né, e aí passamos a identificá-los muitas vezes como um sinônimo de um real brasileiro. Não aquele brasileiro que adota ou consome acriticamente os valores europeus. Não, é um brasileiro que seria assim a característica, a alma. Lembra daquela coisa da brasilidade? Então, muitos começaram a olhar para dentro do Brasil e tentar compreender esse Brasil a partir dessas populações que vivem nesse sertão. É claro que isso vai ganhar conotações diferentes ao longo do tempo, mas de qualquer maneira é bastante interessante essa percepção. Né? Tanto é que a gente fala, ó, há uma contradição, né? O rural como fonte do Brasil verdadeiro, Brasil profundo, né? E isso é explicável, sabe? Porque todas as sociedades, quando passam por mudanças significativas na sua forma de organização, na questão econômica, política, social, a cultura vai refletir isso. Eu lembro de um autor alemão, Oswald Spengler, que diante do avanço inexorável da burguesia na Europa, ele escreve um livro que tem um título bastante interessante, A Decadência do Ocidente. Por quê? Porque ele acha que a introdução desses valores burgueses, né, a falta de perspectivas aristocráticas, falta de uma identidade com o território, faz com que essa sociedade, ou pelo menos nessa interpretação, essa sociedade ela pereça diante dessas transformações. E aí, como há uma situação de pessimismo, então para onde é que a gente volta o olhar? Exatamente para aquilo que seria a alma desse brasileiro. Por isso que nós temos, né, aí o resgate do sertanejo, do caboclo, do caipira, ou seja, esses seriam os elementos mais interessantes na análise ou na literatura brasileira para poder explicar essa dualidade. É interessante que uma das manifestações mais contundentes dessa perspectiva vem com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, né, que é um retrato, é um relato sobre a guerra em Canudos, e uma das passagens mais marcantes, um dos momentos mais marcantes da fala de Euclides, é justamente quando ele afirma que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Né? Isso pode soar como um elogio, como também pode soar como um preconceito. Por quê? Porque a rudeza do ambiente faz com que o homem seja rude também. Né? Então ele estaria distante dessa perspectiva de civilização, mas ao mesmo tempo seria valorizado por conseguir sobreviver às condições completamente inóspitas desse sertão. Né? Quem vai explorar isso de forma genial mais à frente é o nosso amigo Graciliano Ramos. Ok? Então partiremos para outro momento. Dando aqui uma pincelada, né, porque eu não pretendo me aprofundar no assunto, mas o modernismo ele é uma corrente bastante interessante. Por quê? Porque ele reflete exatamente essas mudanças. Né? Ele se opõe, por exemplo, aos chamados pré-modernos, que eram ferozes críticos de toda e qualquer perspectiva de você analisar, trazer elementos de uma vanguarda artística europeia. Eles queriam desenvolver uma forma de cultura bastante acadêmica, os pré-modernos. Tá? Os modernistas não. Os modernistas querem propor um diálogo. Né? Então é bastante interessante isso. E aí, o que a gente enxerga? O Brasil passando por essas transformações. Né? Tanto é que um dos quadros mais interessantes, mais representativos dessa mudança é o Operários de Tarsila do Amaral. Né? E esse, como vocês podem ver aí o quadro dela, é muito emblemático disso. Né? Até fechei a nossa conversa lá com um quadro adaptado à realidade atual. Né? Todo mundo de máscara. Né? Mas, de qualquer maneira, o modernismo ele é fantástico. Primeiro porque ele vai criticar a chamada tradição artística nacional. Né? Então, assim, aquela coisa de valorização não é que eles vão abandonar o aspecto rural. Eles vão começar a refletir o urbano. Né? E o rural vai ser, de certa forma, analisado criticamente. É claro que uma das obras que traz muito isso, né, dentro desse cenário de desconstrução, é o Macunaíma do Mário de Andrade. Né? O Macunaíma é um herói sem caráter, mas o sem caráter não quer dizer que ele seja um cretino.
Não, ele é um brasileiro que faz de tudo para poder sobreviver. Então, diante de uma sociedade que apresenta traços imensos de desigualdade, então esse Macunaíma ele tem o direito de trapacear, de poder usar da sua inteligência, não diria esperteza, mas da sua inteligência, para poder ultrapassar os obstáculos que lhe são interpostos, né? Então, a questão quando você tem um discurso burguês de valorização do trabalho, mas aí o trabalho vai beneficiar quem, né? O operário. Temos que lembrar que nesse período, no Brasil, notadamente São Paulo, né? Conheceram duas grandes greves operárias e a repressão foi brutal e os operários exigiam nada mais, nada menos que mais direitos. Né? Então a cultura ela vai refletir essas agitações políticas também. E aí o bastante interessante nesse caso todo é por quê? Porque a ideia dos modernistas é exatamente criticar, né? Fazer uma crítica bastante inteligente, bastante interessante a essa estruturação da sociedade brasileira pautada por um discurso tradicionalista, né? Então, por exemplo, você tem um predomínio masculino, então eles começam a discutir a própria presença feminina, é claro que não muito além dos limites da própria sociedade brasileira. Um outro dado bastante interessante é que os modernistas vão se bater contra os chamados tradicionalistas, os nacionalistas, que queriam exatamente buscar, né, criar essa alma do brasileiro, mas a partir exatamente de um elemento branco. Né? Então não há um posicionamento crítico. Não, no máximo que você tem é uma estereotipação do brasileiro, né, tornado um personagem que se adapta à realidade e, consequentemente, não haveria a necessidade de promover mudanças sociais graças a essa adaptabilidade do brasileiro em relação à sua própria realidade. Então, isso é um elemento bastante interessante. E aí, vocês podem ver também, tem no livro de vocês, né, e eu coloquei aqui, a dificuldade em aceitar novos movimentos artísticos. Né? A primeira apresentação da Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, ela foi em 1913, ela foi assim, marcada por 12, 13, não lembro. Né? Mas de qualquer maneira, a peça é fantástica. Mas ela foi, assim, foi criticadíssima, né? As pessoas vaiaram. Por quê? Porque ele rompia com os padrões estéticos da música erudita europeia. Né? Então, aquele compasso, aquela coisa assim, se você quiser fazer uma comparação, é só você pegar a Sagração da Primavera, do Stravinsky, e comparar, por exemplo, sei lá, com as óperas de Wagner, ou com as áreas, né, com as óperas de Verdi e Companhia Limitada. Mas, de qualquer maneira, eu sugiro que vocês ouçam. Eu vou botar o link lá no final, né? O link está lá no final e vocês vão se divertir, ok? E para fechar a nossa viagem, né, artística e cultural no Brasil dessas primeiras décadas, né, do século XX, né, o finalzinho do século XIX e início do século XX, eu trago aqui assim, uma divisão também proposta pelo autor, né, de algumas divisão do modernismo, né, as 3 fases modernistas. Uma primeira fase mais radical, que vai romper com todas as tradições, né, então vai ser aquele momento em que eles vão desafiar a cultura ou as artes que existiam naquele momento no Brasil. Né, depois um amadurecimento desse projeto, então depois daquele arroubo juvenil, né, de romper com todos os padrões estéticos, né, da época, há um amadurecimento, ou seja, vai se consolidando como um padrão, né? Então a partir daí você começa a ter uma literatura, artes plásticas que conseguem, digamos, ter uma marca, né? E depois, um terceiro momento, vai ser a chamada crítica, né? Ou seja, uma reflexão do próprio movimento. Então alcançou os objetivos, conseguiu romper com os padrões estéticos vigentes, trouxe alguma coisa nova, né? Estabeleceu um diálogo. Então isso é bastante interessante. Né? Tanto é que o diálogo, né, que a gente vê, por exemplo, é quando você vê a incorporação dos elementos, né, e como eu coloquei aqui, da cultura popular, no âmbito de uma cultura geral. Ou seja, é um diálogo bastante interessante. E aí eu lembro de um autor chamado Alfredo Bose, ele tem um livro fantástico sobre isso, a Dialética da Colonização, no qual ele enxerga
né, a partir até das teorias de um teórico russo chamado Mikhail Bakhtin, que há uma perspectiva de circularidade cultural, ou seja, os elementos da cultura erudita são apropriados pela cultura popular, ao mesmo tempo que os elementos da cultura popular são apropriados pela cultura erudita. Então isso é um diálogo bastante profícuo, né? Por quê? Porque se o objetivo é a constituição de uma cultura, né, é claro que vai continuar a existir a divisão entre cultura popular e cultura erudita. Isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra, é apenas uma divisão, né? Porque a cultura erudita é aquela cultura mais acadêmica, né, dos bancos, das universidades, enquanto a cultura popular é aquela que se manifesta espontaneamente e dá significado à vida da população. Então isso faz com que a cultura seja um objeto bastante interessante de ser analisado, e muitas vezes nós temos um processo de apropriação de elementos tanto da cultura erudita quanto da cultura popular pelos grupos que estão nos campos opostos dessa sociedade, né? Mas, de qualquer maneira, os modernistas tiveram uma sacação bastante interessante em observar isso e aí aplicar isso, né? Então, quando inserem essa discussão no campo da cultura, estão promovendo ou tentando de alguma maneira promover um modelo bastante interessante, bastante bacana de cultura brasileira. E aí, claro, né, já que eu estou falando de um país com contrastes, né, muito intensos, eu tenho dois grupos. É o Grupo Pau-Brasil, né, modernista, que vai promover aí o chamado movimento antropofágico, ou seja, é pegar aquilo que é interessante, não é o consumo acrítico da cultura europeia, é pegar o que é interessante das vanguardas artísticas europeias, incorporá-las à realidade brasileira, né, fazendo aí uma abordagem, uma aproximação crítica, e aquilo que não é interessante descarta. E o outro grupo são os verde-amarelistas, né, o verde-amarelismo, tem o Menotti Del Pique, é o próprio Monteiro Lobato, Oliveira Viana. Esses caras, eles têm tendências fascistas. O discurso dele é muito próximo, um discurso muito próximo do fascismo, né? Tanto é que esses autores, muitos desses intelectuais que fizeram parte do grupo verde-amarelista, serão membros do integralismo, inclusive o Plínio Salgado, que foi o líder maior do integralismo, né? Então, nesse caso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa, a gente está aberto aí para um diálogo, uma conversa, para esclarecer outras dúvidas. Então, um grande beijo, até a próxima.